Irmãos, também eu quero agradecer a Deus pela preparação, a oportunidade de estar aqui com os irmãos, congregando, sentindo a presença de Deus nos nossos corações, pelas obras que o Senhor já tem feito na nossa vida, pela preparação de Deus. A palavra de Deus tem se cumprido na minha vida. Até o presente momento, o Senhor tem me abençoado. Promessas já cumpriram e muitas delas ainda vão se cumprir, e nós vamos de passo em passo, dia após dia, dando glória ao nome do nosso Deus. Senhor merece, irmãos, toda a glória que nós podemos expressar. Independente do dia que vivemos, Deus merece. De manhã ao anoitecer, a nossa imensa gratidão, o nosso glória, a nossa adoração, um hino cantado, uma oração feita, tudo para Deus. Ele sempre cuidará de nós. Senhor sempre nos abençoará. Trago, irmãos da região de Sorocaba, de Iperó, trago saudação da Irmandade, o ministério, para vos saudar com a santa paz de Deus. Amém. Glória ao nome santo do Eterno. Irmãos, o Senhor pôs no meu coração, entre muitas obras que Deus fez na nossa vida, eu quero agradecer a Deus pela família que o Senhor preparou, o lar de paz, família abençoada. O Senhor tem nos abençoado, irmãos, tem tido de nós misericórdia, tem nos socorrido na hora da provação. O Senhor tem aparecido na nossa família e nós estamos aqui glorificando a Deus, né? Minha esposa não pôde vir, temos um nenenzinho de 1 ano, ela ficou com ele, cuidando, mas Deus preparou, minha sogra está junto, meu sogro está lá em Itapevi, e o Senhor tem nos abençoado aqui, irmãos. Quero pedir as vossas orações, que orem a Deus por nós, na preparação de Deus, congregue com nós lá em Peró. Irmãos, eu vou contar aquilo que o Senhor pôs no meu coração. Irmãos, eu ainda era jovem, eu tinha 15 para 16 anos, quando Deus fez esta obra na vida do meu saudoso papai, já dorme no Senhor. Irmãos, meu pai, quando nós morávamos no interior, no sítio, meu pai sempre teve uma condição financeira boa. Ele emprestava dinheiro, ajudava quem ele podia, ajudava os filhos. E na permissão de Deus, mudamos para a cidade. Minha mãe ficou enferma, com uma depressão, e minhas irmãs então conversaram com o meu pai e pediram para ele mudar para a cidade. Na época nós fomos para Maringá, para mudar para a cidade, para ficar perto, para elas ajudar a mãe, limpar a casa, levar em médico, para ajudar. Mas aí era caminho de Deus, irmãos, que numa madrugada, minha mãe praticamente que não dormia, e numa madrugada ela olhando para a janela, eu já servia a Deus na minha casa, eu fui o primeiro que obedeci com 13 anos de idade, o Senhor me chamou, e estava servindo a Deus sozinho em casa. Ia para os cultos de jovem de bicicleta, congregava à noite, andava pelas rodovias de bicicleta sozinho, mas era a minha alegria, era não perder culto, era o meu prazer estar na casa de Deus. E minha mãe na madrugada fez um voto com Deus, todo mundo dormindo, silêncio, ela olhando para o céu, ela fez um voto: Senhor, se tu amas a mim e conhece o que eu vivo, o dia que o Senhor me tirar deste sítio, a primeira visita que eu vou fazer na cidade vai ser na igreja do meu filho. Eu vou lá para ouvir o que o Senhor pode fazer na minha vida. Deus tomou os caminhos, minhas irmãs conversaram, meu pai aceitou, mudamos para a cidade. Na permissão de Deus, o Senhor preparou uma casa para nós na rua da congregação, era 4 casas para cima, e ficamos ali. Passou uns 15 dias, minha mãe não ia para lugar nenhum, mas também não foi na igreja, que era o desejo do coração dela, mas ela temia muito meu pai.
que ele não podia ouvir falar de crente, ele maltratava, era bem ignorante. E ele dizia para nós: eu nasci na minha religião, eu vou morrer na minha religião. Siga você a sua vida, não me fala de crente, não me fala de igreja. Irmãos, e ele fez até uma proposta para mim um dia: se você quiser um terno eu te dou, sapato eu te dou, dinheiro eu te dou, mas nunca me chama para ir na sua igreja. Tá bom. Eu era menino, nunca ia discutir com meu pai. Passou, irmãos, 15 dias, chegou no portão de casa um servo de Deus verdureiro, irmão Antônio, me chamava o Tonho da Verdura, e ele começou a conversar com o meu pai e consentiu que esse irmão Antônio, junto com o meu pai, na mesma época dos anos, eles moravam no estado do Nordeste, irmãos, e consentiu que quase que na mesmas épocas eles viveram as mesmas coisas, no mesmo estado, tiveram os mesmos sofrimentos, vieram embora para São Paulo sem ter como vir, vieram só com a cara e a coragem para tentar a vida, e estavam ali conversando, e esse irmão, ele ganhou o meu pai, com aquelas palavras, com aquelas conversas, irmãos, e quando eu estava terminando o assunto, ele falou assim: seu Valdemar, nós somos conterrâneos, somos do mesmo estado, e lá nós temos um ditado que conterrâneo, ele não nega pedido para conterrâneo. Vou fazer um convite para o senhor e um combinado. Sábado tem culto aqui na igreja, onde o seu filho vai, e eu vou estar na porta marcando a oração da igreja. Se o senhor for congregar, o senhor vai colocar uma alegria imensa no meu coração e vai estar honrando a sua palavra de conterrâneo. Meu pai ainda quis se desviar daquele assunto e ele falou bem alto assim: se a mulher for, eu vou. A mãe estava estendendo roupa. O irmão na mesma hora falou assim: a senhora aceita ir congregar sábado com nós? Ela falou: se ele for, eu vou. Então ele não conseguiu escapar do convite do irmão. Amarrado pelas suas palavras, ele precisou ir congregar. Chegamos no sábado, fomos. Irmãos, eu sentei com meu pai, era uma salinha bem pequenininha, no Parque Avenida, em Maringá. Nós sentamos no último banco da igreja, sentei do lado do meu pai. Irmãos, e o culto foi maravilhoso. E Deus mandou a sua palavra: Ana, roga a Deus um filho. E gerou Samuel, e o servo foi pregando, e Deus foi tomando uma igreja com uma virtude gloriosa, e ele dizia assim: hoje eu te trouxe aqui amarrado, mas a minha palavra está começando a gerar em ti uma vida, você não sai daqui de dentro antes de eu gerar em ti o Espírito Santo da minha graça. Meu pai começou a chorar, e o servo de Deus pregando, e o servo de Deus falava: não pode chorar, para você entender que Deus está falando contigo, Deus te visita no último banco, Deus te visita no meio da igreja. Meu pai estava no último banco, a minha mãe estava atrás das organistas sentado. Irmãos, terminou o culto, deu trabalho para os servos de Deus conseguir falar com o meu pai e a minha mãe. Eles choravam bastante de soluçar, e minha mãe chorando e soluçando, ela só pedia assim: eu quero batismo, eu quero batismo e eu quero batismo. Isso foi no sábado. Domingo de manhã os irmãos foram em casa visitar, irmãos, e na terça-feira à noite Deus preparou um batismo especial para o meu pai e para a minha mãe, irmãos, e foi uma glória de Deus, glória ao Senhor, e Deus abençoou, colocou uma fé. O meu pai virou um crente com tanta fé, com tanto amor, irmãos, e as coisas materiais começou a apertar, irmãos. Para resumir, no final do ano, irmãos, de 99 para 2000, nós chegamos no dezembro, o mês começou a apertar, e chegou nos últimos dias, na última semana, a minha mãe falou assim: bem, eu acho que esse ano nós vamos ter que não deixar ninguém vir aqui em casa, nenhuma das meninas, ninguém vir em casa, nós estamos com muita necessidade, nós vamos pedir para elas, vamos marcar um almoço na casa da Rose, que era minha irmã mais velha, e vamos todo mundo lá, eles não vêm aqui, não ficam sabendo do que nós estamos passando,
eles não ficam conhecendo a nossa dificuldade. Todo ano a gente fez almoço, a gente serviu, mas esse ano nós não vamos conseguir. Meu pai falou, eu vou primeiro buscar a Deus. Passou a semana, irmãos, quando foi no penúltimo dia, a minha mãe falou assim, então bem, eu vou ligar para a Rose e vou marcar o almoço lá. O pai falou, pera, hoje tem culto, primeiro eu vou congregar, o que Deus falar pela palavra eu vou fazer. Glória a Deus. Nós fomos congregar, irmãos, Deus mandou a sua palavra, onde o Senhor mandou Elias ir para um ribeiro, que o Senhor ia enviar um corvo que ia sustentar ele naquele lugar. O servo de Deus foi pregando e dizia, irmão, não saia da tua casa, não saia do teu portão, não vá para a casa de ninguém. O Senhor vai enviar alguém, não como corvo, mas como anjo para te sustentar. Irmãos, amanhecemos o dia, nós não tinha nada para comer, nem café para tomar, nem pão para comer, não tinha nada. Amanhecemos o dia, acordei cedo, meu irmão acordou cedo, minha mãe ajoelhou, estava orando, e meu pai sempre de manhã ele limpava o quintal, ele varria o quintal, varria a calçada, e ele estava ali varrendo e conversava com os vizinhos, passava no portão, cumprimentava, e ele ali varrendo e conversando, e ele varrendo a calçada, encostou uma Kombi no portão de casa, desceu um senhor bem vestido, uma senhora, um moço e uma moça, e cumprimentou meu pai com um bom dia, ele respondeu, e perguntou o nome dele. Quando perguntava o nome do meu pai, ele sempre dizia o nome completo dele de uma vez. Ele perguntou, qual é o seu nome do senhor? Ele falou, eu me chamo Valdemar Soares da Silva. Ele falou, seu Valdemar, com poucas palavras, se eu der um presente para o senhor aceita? Meu pai falou, se está vindo do teu coração, eu aceito sim, filho, pode me dar que eu aceito. Mas antes de eu dar o presente para o senhor, eu vou contar um pouco da minha vida. Nesse ano que nós atravessamos, eu passei um processo muito difícil, que chegou na metade do ano, eu, a minha esposa e meus filhos, nós sentamos em volta da mesa e nós não tínhamos o que comer. E nós demos a mão um para o outro e fizemos uma oração e fizemos um voto, que se Deus tivesse de nós misericórdia e devolvesse tudo o que nós tinha, nós ia no último dia do ano, nós ia passar no mercado, comprar o que nós tinha alegria de comprar, tudo o que nós queria comer naquele dia, nós ia comprar nesse último dia, e nós ia descer essa rua, eu moro lá em cima, na primeira casa, na rua Allan Kardec, que nós morávamos, eu vou descer essa rua e vamos subir. A primeira pessoa que nós vê na rua, ou casa que nós quatro sentir a mesma alegria, nós vamos deixar naquela casa. E quando nós estava descendo, a Kombi em ponto morto, desligada, meu filho viu o senhor varrendo, nós sentimos alegria, eu senti, minha esposa sentiu, minha filha sentiu. Se o senhor precisa, tudo bem. Se o senhor não precisa, o senhor dá para os parentes, dá para os vizinhos, dá para quem o senhor quiser. Mas nós precisamos deixar para o senhor aceita? Meu pai, chorando, falou que aceitava, eles abriram a Kombi, irmãos, e encheram a mesa da nossa casa, tinha carne, tinha refrigerante, tinha saco de carvão, tinha de tudo, e a minha mãe com um véuzinho no pescoço, chorando, enxugava as lágrimas, dava glória a Deus, e aquela mulher disse assim, eu não sabia que seria tão emocionante fazer isso na minha vida, eu fiz um presente com as minhas próprias mãos. Voltou na Kombi, pegou um bolo em branco, em cima estava escrito de preto, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Eu agradeço a Deus que a miséria foi embora da nossa casa, Deus atendeu a nossa necessidade. Meu pai dormiu no Senhor, mas ele sempre dizia, espere em Deus, nem que for no último segundo, Deus vai aparecer. Glória é o nome de Deus na nossa vida. E muitas obras Deus tem feito, irmãos. Agradeço ao Senhor, que está aí minha sogra da obra da piedade, muitos atendimentos o Senhor tem preparado para ela. Irmãos, ela não contou, mas vou contar, com liberdade dela. Irmãos, com 21 dias de batismo, ela foi fazer um atendimento junto com uma tia dela, que ainda é da obra da piedade, uma das mais antigas na região de Sorocaba. Irmãos, e naquele dia houve-se uma sentença e uma promessa, que o Senhor a levantaria para o ministério da piedade e atenderia o necessitado. Passou-se 20 anos para se cumprir uma promessa. Minha esposa, com 10 anos de idade, numa oração, Deus tomou um seu servo e disse que ela seria da obra da piedade. Já estudava música, já tocava,
Ela ficou braba como menina, disse: jamais eu quero ser da piedade, eu quero ser organista, quero trabalhar na música. Passou-se 14 anos, é organista, oficializada, instrutora e hoje é da obra da piedade também. Nós estamos dando glória a Deus que o Senhor tem cumprido na vida da nossa família as suas promessas, dias após dias. A palavra está se cumprindo e nós estamos dando glória ao nome do nosso Deus. Então não importa o tamanho do teu problema, o importante é o tamanho do Deus que você acredita. Não importa se os seus sonhos estão longe de ti, o que importa é que ele está na mão de Deus. E no tempo de Deus ele vai te alcançar. Ainda que você senta e queira desistir de caminhar, o Senhor envia o anjo como enviou para Elias. Acorda, come desse pão, beba dessa água, caminha que muito comprida ainda é a tua história. Glória ao nome de Deus. Irmãos, agradeço a Deus por isso e por muitas outras coisas que o